Bem, então essa é a terceira vovô aula, a terceira unidade do livro de ciências do Matheus, porque ele vai ter prova amanhã. E agora o próprio Matheus vai dizer por que ele quer essas aulas, para que ele pretende, o que ele pretende fazer com isso. Vai lá, Matheus. Para eu tirar 10 na prova! Pronto, fechou. Então agora caiu aqui o celular, mas a gente continua. Vamos lá. Da mesma forma que nos outros, começando com perguntas. Quais são os estados da água? Né? Os estados da água podem aparecer nos estados sólido, líquido ou gasoso. No estado sólido é o gelo. Hoje a garganta está ruim. No estado líquido é a água propriamente dita, a água líquida. E no estado gasoso, o vapor. Bacana. Mas por que a água muda de um estado para outro? As mudanças da água, em geral, do estado da água, em geral, ocorrem por conta da maior ou menor temperatura. Em temperatura mais baixa, a água fica sólida, ela é gelo. Conforme vai esquentando e passa de 0 graus Celsius, a gente vai falar sobre esse grau Celsius, ela vira água líquida. E se esquentar ainda mais, passar de 100 graus Celsius, aí ela vai para o estado gasoso, ela vira vapor, ok? O que é matéria? O que é corpo e o que é um objeto? Matéria é tudo aquilo que tem volume e massa. Ter volume significa ocupa um lugar no espaço, tá? Massa, ela tem uma quantidade. Uma porção limitada dessa matéria, digamos assim, um pedaço dessa matéria, não é bem um pedaço, né, mas uma porção limitada dessa matéria forma um corpo. E um corpo pode ser usado para produzir um objeto, ok? Então, por exemplo, nós temos a matéria, nós temos madeira é uma matéria. Nós temos um pedaço de um tronco de árvore, tá? Então nós temos um corpo. Esse pedaço de tronco de árvore pode ser usado para fazer uma cadeira, que é um objeto. Ah, bacana, vovô. Mas olha lá. Então, de qual matéria, afinal, são feitos os objetos? É de madeira, é de ouro, é de ferro, é de alumínio? De qual madeira são feitos os objetos? Bem, os objetos podem ser feitos de diversos materiais, de diversas matérias. E vai depender daquilo que a gente quer, se vai ser de ferro, de ouro, de alumínio, de pano, de tecido, etc. O que acontece? Nós vamos escolher o material de cada objeto conforme a finalidade que a gente queira para esse objeto. Por exemplo, se nós vamos fazer uma janela de uma casa, eu não posso fazer de madeira. Por quê? Porque vai ficar completamente escuro, não vai deixar passar a luz do dia, os raios do sol, e a casa vai ficar escura. Eu também não posso usar papel para fazer a janela. Por quê? Porque senão, quando chover e molhar, vai rasgar. Até o vento vai rasgar se eu fizer de papel. É por essa razão que as janelas são feitas, em geral, de vidro. Por que de vidro? Porque o vidro é transparente, ele deixa passar a luz. E, além disso, ele resiste tanto à chuva quanto resiste ao vento. Então, depende do que eu quero. Se eu quero fazer uma roupa, qual é o material que eu vou usar? Normalmente, as roupas são feitas de tecido de algodão. Por quê? Porque é o material que eu posso moldar, eu posso dar a forma que eu quiser. É um material confortável para ficar no corpo. E, além disso, ele resiste às lavagens. Eu posso lavar sem nenhum problema. Então, depende da finalidade que eu quero. Se eu vou fazer uma lata de bebida, de refrigerante, por exemplo, eu vou usar alumínio. Por que a gente usa alumínio? Porque é um material leve, é mais leve do que o aço, por exemplo. Além disso, o alumínio é um material que dura muito tempo e ele é reciclável, ou seja, quando fica vazia a lata, eu posso usar novamente para outra finalidade, para outra lata ou para qualquer coisa que eu queira. Bem, e quando esse objeto, seja a lata, seja a garrafa, quando esse objeto não serve mais, o que eu faço com ele? Quando ele não serve mais, ele é descartado. Mas descartado como, vovô? Depende, né?
Se eu posso utilizar novamente, se eu posso reciclar, eu vou colocar esse material para reciclagem. Ele vai para uma fábrica e ele vai ser transformado em novo objeto da mesma matéria. Se ele não serve mais para nada, eu jogo no lixo, que aí o caminhão do lixo vai recolher e vai colocar lá no aterro de lixo, que eles vão dar o tratamento adequado. Algumas vezes o objeto já não serve mais para aquilo que ele era usado, mas nós conseguimos reutilizar em casa mesmo. Por exemplo, imagine só uma camisa velha, rasgada, que não dá mais para usar como camisa, mas talvez dê para usar como um pano para fazer limpeza, e eu vou reutilizar em casa mesmo essa camisa, ok? Tá, então continuando, a gente está falando em matéria. Quais são as propriedades mais importantes da matéria? A matéria tem duas propriedades importantes, o volume e a massa, ou a massa e o volume. A massa me diz qual é a quantidade de matéria e eu posso medir em uma balança. Se a gente observar, as coisas que a gente compra no supermercado, alimentos, por exemplo, normalmente tem indicada no pacote a massa. Eu compro um pacote de arroz, lá está escrito 1 kg de arroz, quilograma é kg, né? 1 kg de arroz. Eu compro um pacote de café, lá no pacote está escrito 500 gramas de café, grama é G, 500 G de café, e assim por diante. Isso indica a massa, indica a quantidade do café ou do arroz que eu tenho ali dentro. Já o volume, ele descreve o espaço que essa matéria ocupa, tá? E eu posso medir o volume com medidores, com um copo, uma jarra que tenha a marcação de litros, mililitros, etc. Isso eu posso medir o volume. Olha só, quando a gente compra uma caixa de leite líquido, vem a indicação que o volume do leite que está ali é de 1 litro. Litro é representado pela letra L. Se eu compro uma garrafa de água mineral, lá na garrafa está escrito assim, 500 mililitros, que é ml. Essa indicação de litro ou de mililitro é a indicação do volume, tá bom? Pois bem, olha só, um detalhe interessante é o seguinte, se eu comprar o leite em pó, ele vai ser indicado pela massa, 450 gramas, 500 gramas, por exemplo, tá? Mas se eu comprar o leite líquido, ele vai ser indicado pelo volume, 1 litro, 500 mililitros, etc. É porque normalmente, tá? Normalmente, um corpo sólido, um corpo em estado sólido, ele é indicado pela massa. Já o líquido é indicado pelo volume. Normalmente, pode mudar, mas geralmente é isso aí. O sólido pela massa, o líquido pelo volume, ok? Nossa próxima questão. O que é a impenetrabilidade da matéria? Eu estou olhando para cá de vez em quando para marcar o tempo, para não ficar muito longo, como fiz no vídeo antigo. A impenetrabilidade é uma característica muito importante da matéria que diz assim, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Imagine assim, Mate, se você tiver uma cadeira onde só cabe uma pessoa, já tem alguém sentado, outra pessoa pode sentar? Não vai. Se já tem uma pessoa sentada, não dá para outra sentar ao mesmo tempo, porque as duas pessoas, os dois corpos, não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Imagina assim, eu tenho um copo, eu tenho esse meu copo aqui, completamente cheio de água até em cima. Ora, se ele está cheio d'água, se eu colocar dentro uma pedra de gelo, o que acontece? Essa pedra de gelo vai ocupar um espaço e vai expulsar a água daí. A água vai derramar, o copo vai transbordar e a água vai derramar. Essa água derrama por causa da impenetrabilidade. Se eu coloquei uma pedra, não dá para ficar a pedra e a água no meu lugar, ele vai expulsar um pouco da água. Quando eu tenho uma banheira cheia até em cima e eu entro na banheira, ora, a mesma coisa, vai derramar água porque o meu corpo entrando na banheira vai expulsar um pouco da água. Isso também é a impenetrabilidade, tá bom? Pois bem, é o volume da água
que vai ser derramada, na verdade, é o mesmo volume da pedra, nesse caso aí, do copo. Lá na banheira, o volume da água que vai derramar é o mesmo volume do meu corpo, ok? Continuando. Quais são os principais estados da matéria? A matéria pode ser encontrada em 3 estados principais: o sólido, o líquido e o gasoso. E cada um deles tem as seguintes características. O estado sólido, ele apresenta um volume fixo e uma forma definida. Por exemplo, aqui o controle do ar-condicionado. O volume dele não muda e a forma não muda. Sempre tem essa mesma forma aqui. Já no estado líquido, não. No estado líquido, o volume é fixo, mas a forma pode mudar. A forma não é definida. O líquido vai ter a forma do recipiente que eu colocar. Olha aqui. Esse meu copo tem mais ou menos 750 mililitros de água, tá? Então, de líquido. O que acontece? Ele está com essa forma aqui. Mas se eu colocar essa água em um copo que tem a forma de um coração, a água vai ficar com a forma de um coração. Então, o líquido, o volume dele é fixo. Se eu tiver aqui 750 mililitros de água, isso não vai mudar, a não ser que eu tome água, claro. Mas se eu não tomar, o volume não muda, mas a forma muda. Vai ser a forma do recipiente onde eu colocar essa água, ok? Já no caso do estado gasoso, os gases não têm nem o volume e nem a forma fixa. Se eu coloco o gás dentro de um recipiente, ele vai tomar a forma desse recipiente. E o volume, se eu aumentar o recipiente, o gás se expande e o gás também aumenta. Ele vai ocupar todo o recipiente. Então, em resumo, é isso aí. Se eu colocar o gás dentro de um balão, ele vai ocupar todo o volume de um balão. Então, olha lá, resumindo essa parte, tá? O corpo sólido, ele tem o volume fixo e a forma fixa. O corpo no estado líquido, ele tem o volume fixo, mas a forma é variável. Já o corpo no estado gasoso, ele tem o volume variável e ele tem a forma também variável, ok? E esse estado físico de que eu tanto falo, ele pode mudar? Sim, claro que o estado físico pode mudar. O que acontece o estado físico ele pode passar do sólido para o líquido, pode passar do líquido para o gasoso, pode passar o inverso, do gasoso para o líquido ou do líquido para o sólido. Sim, pode mudar sem problema de um estado para o outro. Olha lá, nós já comentamos assim o seguinte, inclusive, se o estado é sólido, se a temperatura vai aumentando, ele vai passar para o estado líquido. Se aumentar ainda mais, vai passar para o estado gasoso. Então, sim, pode mudar o estado da matéria, ok? E como é que ocorre a mudança do estado sólido para o líquido e do líquido para o gasoso, tá? Como a gente acabou de ver, basicamente vai ser por causa da mudança, do aumento da temperatura. Eu vou esquentando, ele vai mudar de sólido para líquido, do líquido para o gasoso. Olha só, repara só, Matheus. No congelador é muito frio. Aí eu botei água, ela virou gelo, está no estado sólido, tá? Então no congelador eu tenho água e estado sólido. Mas se eu retirar essa água do congelador, como aqui em Manaus é quente, esquentou a temperatura, esse gelo começa a derreter, começa a passar para o estado líquido. Aí eu pego essa água no estado líquido e eu coloco no fogo para ferver, para fazer um chá ou para fazer um café. Essa água que estava no estado líquido, ela vai ferver e ela vai evaporar, ela vai passar para o estado gasoso, ela vai tirar vapor. Agora, olha só, eu falei com a água, mas não é só com a água, isso acontece com qualquer matéria. Por exemplo, lembra, Matheus, quando nós fizemos ovo de Páscoa, né, que a gente estava fazendo, eu tinha uma barra de chocolate em estado sólido e eu botei essa barra de chocolate no fogo. O que aconteceu? O chocolate que estava sólido, ele derreteu e virou líquido, mudou de estado. Numa fábrica, por exemplo, eles pegam uma fábrica de joias, eles pegam ouro,
boto o ouro para esquentar. E o ouro que era sólido, ele derrete, ele vira líquido. Então, essa mudança de estado não é só com a água, pode acontecer também com outros corpos, tá bom? Tá legal, vovô? Mas como é que eu chamo? Como é o nome dessas mudanças de estado? Depende da mudança. Olha só, quando muda do estado sólido para o líquido, isso é chamado de fusão. Agora, quando do líquido passa para o gasoso, é chamado de vaporização. Então, presta atenção. Do sólido para o líquido, fusão. Líquido para o gasoso, vaporização. Dá até para fazer uma musiquinha. Do sólido para o líquido eu tenho a fusão. Do líquido para o vapor é a vaporização. Horrível, mas dá para fazer a musiquinha. Pois bem, essa vaporização, ela tem duas formas de ocorrer. Olha só, quando eu boto a água no fogo para fazer o meu chá, a água começa a esquentar e começa a fazer aquele monte de bolhas. Isso é chamado de ebulição, tá? Então, quando a água muda de líquido para vapor, se forma aquelas bolhas, eu chamo de ebulição. Mas às vezes a água muda e não forma nada, eu nem percebo que ela está mudando. Vou já dar exemplo. Aí é chamado de evaporação. Por exemplo, olha só, quando eu pego uma roupa, uma toalha, um pano qualquer, que está molhado e eu boto no sol, o que acontece? Não vai formar bolha de nada, mas depois de um tempo esse pano está seco. Por que ele está seco? Porque a água virou vapor. Só que virou vapor sem formar bolha de nada. Isso é chamado de evaporação, tá? Então, em resumo, quando vira do líquido para vapor, se for formando bolha, é chamado de ebulição. Ebulição de bolha. Mas se é lentamente, que eu nem percebo, é chamado de evaporação, ok? Pois bem, aqui no Amazonas, que a gente tem muito, o seguinte, nós temos um monte de rio, muita água. Num dia de sol, o sol bate na água e a água vai se transformando em vapor. Mas eu não vejo isso acontecer, isso é lentamente, não forma bolha de nada. No rio acontece a evaporação, portanto, ok? Tá, então vamos lá. Nós acabamos de ver sobre a fusão, né, que é do sólido para o líquido, e a vaporização do líquido para o vapor. E esses dois fenômenos ocorrem, essas mudanças de estado ocorrem quando a temperatura está aumentando. Mas e se a temperatura estivesse diminuindo, o que aconteceria? Olha lá. Se a matéria está no estado gasoso e a temperatura diminui, ela passa para o estado líquido. Se diminuir ainda mais, vai passar para o estado sólido, tá? E essas mudanças têm nome? Claro que tem. Como é que elas se chamam? Vamos ver. A mudança do estado gasoso para o estado líquido é chamada de liquidificação, ou liquefação, ou condensação. Gasoso para líquido. Condensação, fui tomar água, dispersei. Do gasoso para o líquido. Condensação ou liquefação. Bacana? Agora, se passar do líquido para o sólido, solidificação. Essa é mais fácil de guardar o nome. Líquido para sólido, solidificação, tá? Mas nós temos também as figuras da sublimação e da ressublimação. O que é isso? Olha só. Quando eu tenho um corpo que está no estado sólido, para ele passar para vapor, normalmente ele passa de sólido para líquido, de líquido para vapor, normalmente. Mas algumas vezes ele passa direto de sólido para vapor. Isso é que se chama de sublimação. Quando o corpo está em estado gasoso, normalmente ele passa de gasoso para líquido, de líquido para sólido. Mas algumas vezes ele passa direto de gasoso para sólido, sem passar pelo líquido. Isso é ressublimação. Então, olha só, sublimação do sólido direto para o gasoso. Ressublimação do gasoso direto para o sólido, sem passar pelo líquido. Legal? Tá. E como ocorrem essas mudanças de estado na
vida real. Mas aqui eu vou mudar de vídeo porque já está com 20 minutos para não ficar muito longo. Fazer aqui uma pequena mudança para a parte 2.